E aí, fião? Escutando aqui Grupo Medusa, anos 80, das antigas. Aí vão dizer que sou muito Chico Buarquista da vida, aquela coisa toda, que agora virou moda falar isso, né? Às vezes quando eu escuto a direita, quando eu escuto a esquerda e o centro, eu começo a rir dos clichês que os caras inventam e só repetem os mesmos. Mas não é isso que eu vim fazer. Estou ouvindo aqui o Emil Stockler, o alemão, o grande guitarrista. Eu podia fazer até uma analogia para você. Professor, qual a importância da música das escalas? Então, a mesma importância que tem a geografia física nas guerras, filhão. Que o tema do vídeo é hoje, geografia física e guerras. Quando você vai para o ensino médio, principalmente, o ensino fundamental também, o médio, a grande situação é a geografia física, né? Todo mundo quer dar aula de geografia física, muitos não entendem muita coisa, mas não querem dar a si mesmo. Eu sempre falo que a geografia física parece a gramática da língua portuguesa, é a base. E aí alguns alunos ficam desesperados com tanto nome, com tantos conceitos, com tanto isso, aquilo outro, etc, 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 etc. E aí fala aqui, para que eu quero saber disso? Então, filhão, se você prestar para uma escola militar e disser que geografia física é desnecessária, então você tem que rever conceitos comigo. Quando nós falamos de geografia física, são quatro situações que nós temos. Alguns colocam 5. Sabe como é que é? Classificação, já falei, que são iguais glúteos, cada um cria a sua. Então, 4. Relevo, clima, vegetação e hidrografia. Aí tem gente que gosta de falar que tem solo. Aí divide o solo, o relevo para solo. Eu coloco 4. A tradicional zona, 4. Então, filho, se você for um militar, já que estamos em tempo de guerra, e não conhecer pelo menos isso, você está perdido. Relevo. Você sabe que a União Soviética tomou uma ripa histórica do Afeganistão quando ela fez a ocupação em 79, porque os guerrilheiros afegães, os Mujahedin, que foram abastecidos por armas do Ocidente principalmente, não só do Ocidente, mas do Ocidente principalmente. Também a China abasteceu esse pessoal e dos Mujahedin, né? E aí o pessoal foi abastecendo de armas, mas Alemanha, mas tudo bem, todo mundo esquece disso. E aí os Mujahedin, né, que tinha dentre eles lá Osama Bin Laden e Mullah Omar, foram treinados pela CIA. E aí eles esperavam nos desfiladeiros do Hindu Kush, que é um dobramento recente, o exército soviético, e mandava de cima para baixo um monte de uma saraivara de projéteis. Tanto é que o Afeganistão é conhecido como o Vietnã da Rússia. Quando você pega Brasília, nós temos 4 vídeos sobre Brasília, 4. E Brasília vai, né, para dominar a Interlândia, a região interna da América do Sul. Brasília poderia ter sido em Cuiabá, pô. Você que é mais distante do mar que Cuiabá, filho. Mas não foi em Cuiabá. Foi em Brasília. Ou seja, nos planaltos de Goiás, Minas. Por quê? Controle territorial das águas, controle das águas territoriais do continente, filho, do Brasil. Você vê, por exemplo, a questão da Bolívia. Por que a Bolívia é tão importante? Talvez o país em geopolítica mais importante da América do Sul. Porque tem os 3 grandes domínios: domínio andino, domínio platino e domínio amazônico. Não era Gobelino Couto e Silva, a eminência parda do governo militar, que dizia que dominando a Bolívia se domina toda a América do Sul? Então, relevo. Clima, se você não souber trabalhar com o clima, não souber as condições climáticas, não entender os processos, alguns locais mais chuvosos, mais frios, com maior amplitude térmica, mais gelados, fica difícil. Imagine bem você saindo com uma frota naval pelo Polo Norte, nas rotas transpolares, e pegar o inverno polar e congelar aquilo, e você ficar no meio ali, e o pessoal pedindo atenção, atenção, SOS, e nada de você chegar. Você tem que conhecer o clima. Repare que no Vietnã, as chuvas abundantes da floresta equatorial da Indochina, os americanos, quando chegaram lá, se desesperaram. E você sabe que climas equatoriais são propensos a algumas doenças ali que se transmitem rapidamente e dizimam exércitos.
Não foi no clima também, lógico, todos os fatores estão interligados, mas o clima, o famoso general Winter, general Inverno, que subjugou Napoleão Bonaparte quando tentou atacar a Rússia, e depois a poderosa Alemanha com sua Blitzkrieg, com seu exército poderoso. Os comandantes de Hitler falaram: Mein Führer, cuidado, Stalin sabe o que faz. Não, eu tenho dom. E o Hitler mandou lá, e aí o Stalin usou a tática da cidade arrasada, e depois usou a seu favor o general Winter, que era o inverno, e arrebentou com as tropas alemãs. Então, se você não conhece clima, fica difícil, filho. Vegetação nem se fala, só pega a guerra do Vietnã, filho. A guerra do Vietnã é clássica sobre isso. Os americanos, acostumados a guerras em clima temperado, adentraram ao Vietnã. Aí foi aquela lambança que você viu, os americanos fugindo da embaixada depois, sendo subjugados, né, por entre aspas, aquilo que eles julgavam de subraça oriental. Então, filho, a vegetação é fundamental. Os índios amazônicos, posso estar enganado, eles conseguem definir aí mais de 100 tonalidades da cor verde. E eles sabem se uma planta é ou não é venenosa, só olhando a tonalidade da planta, da cor, da coloração do verde. O esquimó, por exemplo, não tem, mas não tem vegetação, tem a tundra. Mas o gelo eterno, os esquimós, eles conseguem definir quando houve glaciações pela coloração do gelo, que pra gente é a mesma coisa, aquele brancão, para eles não. Então os nossos órgãos sensoriais são adaptados a determinadas situações, certo? Então veja, os Apaches, os índios, né, americanos, vinham a quilômetros de distância. A quilômetros de distância eles conseguiam ouvir os sinais de fumaça. E tinham uma audição altamente trabalhada, tanto é que eles colocavam o ouvido no solo para escutar a cavalaria chegando, e sabiam até qual era o número de militares que vinham, mais ou menos. Então eles se preparavam para recebê-los. Então a vegetação é importante. Tanto é que aqui no Brasil você tem o comando de selva da Amazônia, que é considerado um dos melhores do mundo. O pessoal do SEALs, o pessoal de várias tropas de elite vem fazer treinamento aqui. Daqui a pouco tá vindo os Spetsnaz da Rússia aqui, hein? Pelo que eu tô vendo, andando na carruagem. Mas deixa pra lá. Depois, filho, se é que os Spetsnaz já não foram aprender na Venezuela, né? Depois nós temos a hidrografia, os rios, os mares, né? Os fenômenos astronômicos, saber quando que é a pré-mar, a baixa-mar de um local. O famoso dia D, o ataque lá à Normandia, aproveitou-se de todo um processo de uma maré de Cisígia, e as embarcações foram desligadas, e quando ligaram, os alemães já não tiveram tempo de rechaçar o ataque, não é? A hidrografia, os rios, aonde os rios vão, a vazão de um rio, os litorais, né? Como fazer ali defesas litorais, etc e tal. Então a geografia física que você acha chato, né? Ainda mais, eu não falei nem de terrenos, né? Terrenos ali, às vezes sedimentares, que chovem muito, propícios a erosão muito grande, ou mesmo o deslizamento de blocos cristalinos, e aí vai. Então quando você fizer uma escola militar, seja a ESA, a Escola de Sargento das Armas, seja o Barro Branco, a Polícia Militar, seja a Escola de Soldado, o Cabo Sargento da Polícia Militar, das demais das unidades federativas, como eu fiz aqui em São Paulo, Escola de Soldado, o Cabo Sargento, seja a AFA, seja o SPSEC, a AMAN. É até estranho porque que geografia física não entra no I, ou até o ITA. Eu estranho porque você não tem geografia física nos vestibulares, muitas vezes de algumas situações aí, que é a base geográfica, principalmente para guerras. Então, fião, aí alguém vai falar assim, né? Mas o senhor fez corte de sargento em 92, mas não terminou, né? Não aguentou. Não é que eu não aguentei, filhão, eu saí para dar aula. Até porque eu achava que quando eu tivesse com essas barbas brancas, eu seria respeitado pelo conhecimento adquirido aí. Estaria aí hoje ministrando aula para alguns professores jovens, mas infelizmente não é assim que funciona o sistema. O sistema que é isso, a velharada tem que aprender. Fim de semana no caixão, lá no Parque P. Tamo junto, fião. Já Elvis.
ele toca demais, velho. Bruto, Grupo Medusa, hein? Salve pro Grupo Medusa, quem estiver aí, nunca vão me ouvir também.